ser o centro do universo, é uma questão muito importante, porque isso vai ser revisitado na história do mundo a partir de um dado momento mais lá para frente. Por exemplo, a questão... pensem bem que a história da grega, ela embasou a história romana, que a história romana ainda, tipo, alguns historiadores chamam de greco-romana, porque ela bebe da história da grega para dar continuidade dela, e vocês vão ver isso nos textos, né? E mais lá para frente, então, esse clássico, essa ideia do homem como centro do universo, ele perde força na Idade Média, onde a igreja toma conta também do imaginário humano, então essa ideia do homem ser o centro do universo perde a força na Idade Média. Depois da peste negra, que é uma pandemia que ocorre também em meados de 1300, 1300 e tanto, aí o homem volta ao renascimento. O que é esse renascimento? É a ideia de voltar ao pensamento grego, voltar ao pensamento de que o homem é o centro do universo. Então, esse pensamento de que o homem é o centro do universo, ele volta para a história do mundo no Renascimento. Depois do Renascimento, isso perde um pouco o peso, né, entra outros movimentos, aí tem o neoclassicismo, ou seja, um novo retorno ao clássico, que é, de novo, uma visitação a essa ideia de o homem no centro do universo, aonde que a ciência, ela se difunde. Então, foi realmente a Grécia que ela é considerada, e nesse aspecto eu concordo, como o berço da civilização humana. Não é que não existia outras civilizações antes disso, que é a mesma coisa que você ignorar os maias, os incas, os indígenas, né, os povos aborígenas. Não é nesse sentido. É no sentido de que o homem acorda para a questão da ciência. Ele deixa um pouco de lado a ideia da mitologia, a ideia de Deus é a resposta de tudo, para pensar que fala, não, se a gente fizer um experimento aqui e der certo, se a gente atuar com ciência, né, com a funcionalidade da astronomia, da astrologia, a gente consegue ter respostas que a gente antigamente imputava aos deuses. Por exemplo, a cidade de Atenas, na Grécia. Atenas e a Grécia, vocês sabem que é um terreno muito acidentado, ela fica assim, meio que incrustada em colinas, né, colinas rochosas. Então, eram locais de difícil acesso, eram locais de difícil irrigação, o solo não era tão fértil, e aí um determinado carinha lá, ele começou, Pitágoras, né, ele começou a estudar astrologia, astronomia, e ver a relação da natureza com os fenômenos naturais. Ele percebeu que, em determinada época do ano, tinha-se um maior período de chuvas, um maior período tal, e ele foi a primeira pessoa a prever um eclipse, a datar, falou assim, ó, no mês tal vai haver um eclipse. Aquilo ali foi uma espécie de tipo assim, nossa, esse cara é uma bruxaria, isso daí, como é que ele faz isso? Mas aí eles começaram a dar valor à ciência. Ele foi um homem que ele previu também que em determinada época do ano ia haver uma colheita muito farta de azeitonas. E lá na Grécia, até hoje, é o local onde tem a maior produção de azeite, de azeitonas lá da Europa, e até hoje tem campo disso lá. E com isso, com essa previsão dele, ele foi e comprou todos os locais onde se beneficiava a azeitona para fazer azeite. Ele foi lá, vocês não estão acreditando não? Que na próxima safra nós vamos ter um recorde da safra da azeitona? Então me venda aí a sua fábrica de azeite. Aí a pessoa ia lá e vendia. Aí ele foi, comprou. Quando teve a maior safra mesmo, que se cumpriu a previsão dele, e não era nenhuma previsão mística, era uma coisa embasada na ciência, na astrologia, quer dizer, na astronomia, nos fenômenos naturais, ele ficou muito rico, porque as pessoas precisavam dele para beneficiar o tal do azeite.
né? Então, isso daí foi uma coisa que os gregos pararam para pensar. Falou, não, realmente essa tal de ciência aí, ela traz respostas muito mais eficazes do que ficar só no campo religioso. Os deuses vão nos abençoar. Nós tivemos uma boa colheita porque os deuses nos abençoaram. Não, nós tivemos uma boa colheita por causa da pressão atmosférica, por causa disso, daquilo, coisas que a ciência responde. Então, os gregos foram os primeiros a entrar de cabeça na questão de entender que o ser humano tem capacidade intelectual e razão para criar, fundamentar a matemática, a ciência, etc. e tal, né? Vamos ler alguns comentários aqui para vocês tornarem participativos. Então, o Carlos Henrique colocou que o teatro começou com as festas para o deus Dionísio. O teatro deu início também na Grécia, né? Eles tinham lá a questão da comédia e do drama. O que era a comédia e o drama? A comédia era uma espécie deles representarem o ser humano na Terra. E o drama era uma espécie deles representarem a mitologia deles. Então, eles não deixavam de ter a religião deles baseava-se na mitologia. Então, a comédia baseava-se na questão de representar o que o homem sentia, o homem casado, o rei, aí vai para a guerra, aí a mulher trai o soldado com outro homem porque ele não está na casa, e aí todo mundo dá risada, aquela coisa, né, da comédia em si. E o drama eram as histórias mitológicas, que geralmente eram carregadas de violência, de vingança, e eram meio que lições de moral. Essas histórias da mitologia grega, elas são embasadas assim numa espécie de lições de moral para que o homem comum aprenda o que ele não pode fazer, o que é proibido, né, o que pode, as questões morais, éticas da sociedade foram criadas com base nisso, né? Os gregos foram muito inteligentes que naquele período eles fundaram, e não foi só isso. A questão da política, né, eles também foram os percussores da polis, da ideia da política, e isso se deu com base em muita violência, né? Tem a história dos espartanos, né? Acho que todo mundo vocês devem ter assistido um filme. Se vocês não assistiram, assistam 300, assistam Esparta, né? Porque são filmes muito bacanas que falam desse período, que falam desse povo dos espartanos, como que eles viveram, né? Que só para você, os gladiadores, Ingrid, eles surgiram na Grécia nessa questão do esporte olímpico, que eles tinham que treinar para serem guerreiros, mas eles surgiram mais também com a questão dos espartanos, porque o povo espartano, ele era criado para a guerra. O filho homem que nascia, desde pequeno, desde criança, eles brincavam com espada de madeira, assim, a brincadeira deles, enquanto hoje em dia uma criança brinca de carrinho, os espartanos brincavam de espada entre eles, as crianças. E eles eram treinados para sentir dor, treinados para suportar dor, treinados para violência, treinados para matar. Eles sabiam os pontos fracos do oponente, eles criavam movimentos de guerra, então eles foram o exército mais temido do período, né? E aí conta a história de que Atenas ficava no Morro Acrópole, lá um morro bem alto, e todo mundo tinha a vontade de conquistar Atenas, e Atenas, até então, o tipo de política utilizada nesses períodos era um modelo de governo ditador, onde tinha um imperador que mandava e cobrava impostos e aquela coisa toda. Aí um cara, ele era desse povo, ele traiu esse povo porque ele queria chegar ao poder e pediu ajuda aos espartanos, para que os espartanos entrassem lá e matassem todo mundo, aquela coisa. E foi uma guerra sanguinolenta, porque eles entraram lá e mais de 700 famílias morreram, foram expulsas, etc. e tal, porque a história dos espartanos é movida a sangue, né? Até mesmo a roupa que eles usavam de guerra, eles tinham o costume de usar uma capa vermelha. Aquela capa vermelha
Diz os historiadores que era pelo fato de que eles ocultassem o sangue deles e o sangue dos seus oponentes para mostrar que eles não estavam feridos. Ou seja, se os soldados dos outros povos utilizavam túnicas brancas, quando o cara, tipo, se cortasse, tal, ele ficava fragilizado, todo mundo ia ver, machucou, tá sangrando. O povo espartano usava a capa da cor do sangue, porque eles se limpavam com aquela capa lá e ninguém via que o cara estava ferido. Já eram mais temidos ainda, entendeu? Então tem vários aspectos nesse sentido. Aí disse que Atenas foi invadida pelos espartanos, eles conquistaram Atenas e tal, mas aí o povo, depois de um tempo, o exército espartano foi se dissipando, e o povo tomou o poder. Ou seja, esse cara que fez a traição lá em Atenas, ele tomou o poder durante um certo período, o povo percebeu essa traição, e sem governo, sem liderança de ninguém, eles criaram uma revolução lá, e mataram o resto dos soldados que sobraram de Esparta, e tomaram o poder de novo, ou seja, o povo tomou o poder. A partir desse momento, a aristocracia percebeu que falou, olha, se a gente governar sem a posição do povo do nosso lado, nós vamos estar fora desse governo, nós não vamos ter um governo legitimado pelo povo. E daí surgem os conceitos de democracia. Eles se embasam em leis e tal, criam vários decretos. Então, tem-se a ideia que depois em Roma foi se desdobrando, de que a pessoa, os sofistas, né, que eram aqueles caras inteligentes que, se eles tivessem uma ideia bacana e conseguisse convencer os aristocratas lá, eles adotariam aquilo e transformariam em lei. Então, qualquer um podia ter uma voz de fala. E isso é o início, o surgimento da política, toda essa história da democracia, né? Então, aqui o Carlos fala das epopeias, né? As tragédias e comédias, e a Ingrid coloca os gladiadores. Quem mais participou? A Sabrina. Voltando um pouco sobre a parte das colheitas, os gregos tinham uma deusa própria para a agricultura. Então, quando eles viram que não era um fator místico, mas sim científico, astrológico, eles deixavam de ter essa crença nos deuses. Bom, eles não perderam a crença nos deuses, eles apenas deram mais valor para a ciência. E com o passar do tempo, com certeza foi enfraquecendo mesmo essa questão da crença nos deuses, tanto que a mitologia greco-romana, ela foi caindo por terra, né? Até que em Constantino, lá para 600 depois de Cristo, ele se converte ao cristianismo e deixa para trás toda essa questão da mitologia, né? Então, a crença dos deuses, nesse momento aqui que nós estamos falando do surgimento da Grécia, ela ainda é forte, mas eles percebem que o ser humano, ele é a base da criação desses deuses, porque esses deuses tinham características humanas, né? Até mesmo esse culto ao corpo que eles tinham, era uma característica já desse endeusamento do corpo humano, né? Até hoje se brinca, que as meninas brincam, falam assim, nossa, que cara gato, olha lá, parece um deus grego, né? É comum se ouvir falar isso, e isso vem dessa época que os gregos tinham o ideal de beleza de um homem forte, um homem musculoso, uma pessoa que tem o corpo bem estruturado, né? Eles praticavam muitos esportes, então lá na Grécia surgiu as Olimpíadas com a questão do pentátlon. Pentátlon era uma espécie de 5 categorias de esporte, em que aquele cara que vencesse todas essas 5 categorias, ele era feito meio que como um deus desses gregos. Ele ganhara louros, né, que hoje fala assim, a pessoa, ela só está indo em busca de louros, né? Louros é a glória, que eles colocavam louros, né, que é como se fosse uma coroa de louros nessa pessoa, e faziam uma estátua dela. Então, geralmente essa estátua era bem musculosa, eles tinham um ideal de beleza. Nem que o cara não tivesse um corpo tão musculoso como aqueles, mas eles retratavam aquele tipo de beleza como se fosse uma beleza clássica, né? Que era uma beleza idealizada. Eles tinham um padrão de beleza pautado pelo equilíbrio, pela beleza e pela
e pela verdade. Então, para eles, uma coisa estava atrelada à outra. Então, se a pessoa tem um corpo belo, físico, aí esse é o ideal de beleza deles, né? Vai falar da deusa da agricultura, o tanto que tinha... Lê mais para cima, prof. Pamela, cadê o teu, Pamela? Eu não li o teu, não? Deixa eu ver. Opa, cadê? Pamela, deixa eu achar o teu, Pamela, peraí. Tainara, Pamela. Sim, a Pamela coloca um aspecto importante aqui, que é a simplicidade e a harmonia do conjunto. Eles tinham como ideal de beleza essa questão do equilíbrio e da harmonia. Tanto que eles fundaram, a partir da matemática, umas razões lá, umas equações que fundiram um número que eles entendiam ser o número de ouro, número áureo, né? Eu tenho uma apresentação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que fala um pouco dessa questão da proporção áurea, que foi criada na Grécia. Eles tinham a ideia de que o dedo, aqui, ó, os nossos ossos, a soma desses dois ossos aqui é igual à soma do outro osso. Então, eles tinham umas respostas para toda o nosso corpo humano. Ele era matemático, que você podia calcular os formatos do corpo humano, assim como eles calculavam o formato das construções, da arquitetura, né? E a arquitetura, inclusive, foi uma das coisas mais importantes que os gregos trouxeram, né? Porque, primeiramente, nesse período geométrico e arcaico, a arte grega ela era meio de vasos, era assim, pintura em vasos, porque eles já produziam muito azeite e tinham que vender esses vasos, então era uma forma assim mais agradável de apresentar, como se fosse uma embalagem do produto para tanto armazenar quanto comercializar esse azeite. Mais tarde, eles perceberam que a pintura ela não tem a tridimensionalidade capaz de trazer a essência do corpo humano numa forma eficaz. Então, eles partiram mais para a área da escultura, né? Só que é uma pena que a escultura grega ela não ficou para nós. A escultura grega ela sumiu com o tempo, porque eles faziam o trabalho deles com madeira e com materiais perecíveis. E o material que eles usavam, que era menos perecível, era o bronze. Só que em meados da Idade Média, ou até antes da Idade Média, esse bronze, quando teve uma crise na Grécia, ele era derretido para fazer moeda. Então, muito dessa arte, quer dizer, a grande maioria da arte grega escultural, ela se perdeu no tempo. Aí vocês me perguntam, mas por que ainda existe, então, aquelas estátuas que se atribui à arte grega? Os romanos, quando começaram a arte deles, eles fizeram a mesma coisa que os gregos fizeram com os egípcios. Eles não tinham a identidade artística já fundada. Perceberam na Grécia, falaram assim, nossa, esse pessoal está com um ideal de beleza muito bonito, então vamos copiar as estátuas deles. Então, o início da arte romana deu-se com a réplica das estátuas gregas. Então, aquelas estátuas que eram feitas de madeira, com brilhantes, com ouro, com esse tipo de coisa, que com o passar do tempo, os brilhantes eram roubados, o ouro era derretido e a madeira apodrecia, os romanos fizeram isso em mármore. E o mármore é um material que é mais perene, né? Ele fica com o tempo. Então, por isso que a gente tem representação da arte grega a partir das cópias da arte romana. Infelizmente, com o passar do tempo, a arte grega foi se perdendo com o tempo. Tem uma outra característica também que colaborou para que a arte grega fosse perdida no tempo, é que eles faziam muitos deuses. Os deuses da mitologia eram o principal tema da arte grega no início da arte grega. Só que com o cristianismo, né, a ideia do cristianismo construída pela igreja, eles imputavam que era a adoração aos deuses era uma coisa do mal. Então, o que eles faziam?
destruíam as estátuas. Então, muito do legado artístico do mundo foi perdido em função dessa ideia da igreja de não aceitar a adoração a ídolos, né? Porque eles criavam lá, imagina um altar, tinha no próprio livro tem uma representação lá de uma deusa que ela era coberta com ouro, com brilhantes, com não sei o quê, e isso tem uma réplica feita em mármore. Aí vocês imaginam que a arte original, a escultura original, era feita em madeira, mas era coberta por ouro e por diamantes. Então, o que a igreja fez? Falou, não, o povo ajoelha nisso daí e acredita que isso é um Deus. Então, vamos quebrar isso aí, pegar esses diamantes pra gente, vamos derreter esse ouro, esse bronze. Então, a maioria das estátuas foram destruídas em função dessa ideia cristã de que não se deva adorar aos deuses, né? Então, é uma pena que tenha ficado assim. Aí a Ingrid colocou que a arquitetura grega era de caráter público, né? Tipo, para o poder ter vários eventos e tal. As casas não, eram simples. Exatamente, Ingrid. A arte grega, a arquitetura grega, ela era voltada para essa questão da aristocracia, dos poderes. Então, eles criavam aqueles palácios, até hoje tem o Panteão, né, que eram feitos com aquelas colunas. Inclusive, essa questão de colunas é uma criação que eles buscaram dos egípcios e se desdobraram, ou seja, evoluíram essa questão de colunas, e era um marco da arquitetura grega, era a utilização das colunas, tanto que eles tinham 3 ordens de colunas. Tinha a coluna dórica, a jônica e a coríntia. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco no slide, para vocês verem a diferença entre elas, né? Mas aí eles avançaram nessa questão da arquitetura e em função mais dessa questão da política. Então, os prédios políticos, eles eram prédios muito mais amplos, nessa questão de fazer as colunas, permitia-se que a arquitetura pudesse ter espaços muito abertos no interior, tipo um salãozão aberto. E aí esses salões eram utilizados para as reuniões com os senadores, com aquela coisa toda. Agora, onde o povo morava, era uma questão mais simples, eram casas mais simples, geralmente feitas de argila, né, com tijolos de argila, que se perdiam no tempo, né? Uma das questões da arquitetura que ficou no tempo, que permitiu esse espaçamento de tempo que a gente está falando, são mais de 2 milênios, porque a gente está falando de antes de Cristo, né? De 600, 500 anos antes de Cristo. Uma das coisas desse período que ficou intacta para nós até hoje é a cidade de Pompeia, que é uma cidade romana, né? E ela ficou, até hoje ela existe, por quê? Porque ela teve um vulcão em agosto de 79 depois de Cristo, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e engoliu a cidade com larvas. Então ela ficou tipo praticamente 1 milênio embaixo daquela larva. Quando o pessoal descobriu ela estava meio que intacta, então não teve ação do tempo, ela estava tipo meio coberta com essa a larva vulcânica que petrifica em cima. Mas isso a gente vai falar quando for falar da questão da arte romana, né? Então, até a arquitetura romana era inspirada na grega, isso sim. A arquitetura romana, ela veio, né, a Sabrina colocou que é a arquitetura romana, e grande parte, você pode ter uma ideia de que a Roma meio que não surgiu com um negócio do zero, né, um negócio novo. E no desenrolar do conhecimento histórico do mundo, a gente percebe que não existe nenhuma civilização que tenha criado alguma coisa do zero. Eles sempre criam com base naquilo que você vê, né? A gente está desenvolvendo a história e ela é uma espécie de processo. É o que a gente chama de mixagem cultural. Ou seja, do Egito para a Grécia, houve um mix. É como se fosse assim, a mixagem da música do DJ, você não tem uma música acabando e antes que essa música acabe, não começa outra. Não existe aquele momento em que as duas músicas estão tocando, tipo uma baixando e a outra aumentando. Esse momento não se coincide os ritmos.
Então é a mesma coisa, é uma analogia que se faz para mixagem de culturas, aonde no caso os egípcios tinha um andamento cultural, um andamento artístico, aí os gregos perceberam isso e entraram no ritmo deles, meio que na música deles, para criar a arte deles. Então a arte grega veio embasada da egípcia, a arte romana veio embasada nos gregos. E toda a arte que surge no mundo a partir desse momento é embasada de uma forma ou outra em alguma arte, em algum movimento que eles já viram, principalmente o movimento greco-romano, que foi dos mais importantes. Por isso, até hoje se imputa que a Grécia, né, as civilizações mesopotâmicas, principalmente os gregos e os romanos, foram o berço da humanidade, né? Então, quem mais tem as caras de entrar aí para falar alguma coisa, assim? Vamos ver o que estão colocando aqui. A Tainara colocou que tem um documentário que falava que os gregos se preocupavam tanto com a harmonia e perfeição que uma coluna de mesmo comprimento de cima para baixo parecia mais estreita em cima, com o intuito de que a percepção perfeita eles afinavam e usavam outros truques também para garantir um templo todo perfeito. O que eles faziam, Tainara, era o seguinte, se você perceber no templo de Panteon, de Paternon, lá na Grécia, aquelas colunas que seguram lá os tablados, o próprio teto, ela é mais fina em cima e mais larga embaixo. Por que isso? Eles tinham tanta preocupação com o equilíbrio e com a perfeição, que quando você olha um prédio para cima, o que acontece? Esse prédio, ele não fica, a perspectiva dele não torna ele mais fino. Então, eles já causavam essa impressão para que quando você olhasse aquele prédio, você percebesse ele numa proporção normal. Ou seja, era como se fosse uma contraperspectiva. Eles faziam isso para dar uma espécie de ilusão de ótica de que aquele prédio estava perfeito, né? Eram bases da ideia dessa proporção áurea. Então, realmente tinha isso. Eles tinham uma obsessão em procurar o equilíbrio, em procurar a forma perfeita, né? A natureza, como que a natureza é perfeita, nós temos que estudá-la, então mede-se matematicamente um quadro, aquilo tudo, né? Então, eles realmente tinham essa preocupação em trazer essa coisa da perfeição nesse sentido das proporções, né? Então, aqui nós falamos sobre a questão da fidelidade da representação, né? Eles trabalhavam a questão da verdade, da beleza, porque para eles a verdade era uma representação humana mais fiel àquilo que os humanos são. Então, por isso que uma escultura grega, ela tem os músculos bem definidos, ela é tudo bonitinho, daquele jeito lá, para uma busca dessa realidade, né? Eu acho que a gente pode agora mostrar eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação para vocês verem um slide que eu preparei aqui com algumas características deles lá. E vamos ver aqui como que abre. Não está abrindo, cadê? Só um pouquinho que eu estou abrindo aqui o slide, tá? Vamos ver, eu vou perguntar para vocês se eles vão aparecer aí para vocês. Tirar isso aqui. Aqui, apresentar. Vamos aqui, uma janela. Deixa eu abrir aqui o slide. Esse aqui. Eu quero perguntar para vocês se vai aparecer para vocês aí uma janela, tá? Aqui. Só um momentinho. Aqui, Grécia Antiga. Tá aparecendo para vocês aqui o slide, gente? Vocês conseguem enxergar esse slide? Sim. Deixa eu ver aqui, responder aqui. Sim, né? Ele aparece de uma forma clara? Vocês conseguem olhar ele? Dá para ver direitinho, né? Sim.
Então tá, eu vou falando aqui, vocês vão acompanhando lá. Então, ó, muito do que tem nesse slide a gente já comentou aqui, mas a gente vai dar uma passada por cima, porque eu quero mostrar um pouco das imagens que eu separei aqui para você, né? A arte grega atingiu seu apogeu no século V e IV a.C., né, que é o período clássico deles, a época em que as obras atingiram tal perfeição que se tornaram um modelo para os artistas de outras épocas. As características principais eram a harmonia dos elementos decorativos, né, concilia ideais estéticos e éticos, o equilíbrio das proporções, abandona o monumentalismo egípcio. Os egípcios, eles tinham a onda de criar as estátuas, assim, com muito grandes, com trocentos metros de altura. Os gregos, eles faziam as estátuas no tamanho natural, no tamanho do corpo humano mesmo. Então, eles abandonaram aquela questão do monumentalismo. E o sentido humanista, né? A valorização do homem, aquilo que eu já falei, que o homem é a medida de todas as coisas. Ligada à vida religiosa, a arte foi colocada a serviço da vida pública, quanto à expressão da comunidade e do cidadão. Eles davam muito valor à questão do cidadão. Então, aqui, a religião e o culto representaram um fator de união em todo o mundo grego, o que se expressa na arquitetura, particularmente na construção dos templos, o monumento por excelência. Então, os templos eram os monumentos do período. Então, aqui eu coloquei assim a planta baixa de alguns tipos de templos, segundo a distribuição das colunas. Então, temos o períptero, o pseudo-períptero, o próstilo, o antipróstilo. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês lá no Class, para vocês entrarem com calma para olhar, né, qual que era a diferença de uma para outra. Isso daqui é uma planta baixa para vocês entenderem a distribuição das colunas que elas tinham, né? E aí vamos dar continuidade. Outros tipos de templo. Então temos o monóptero, que era um templo redondo, né? Que temos o díptero, que era um templo que tinha mais colunas na frente do que atrás. O pseudo-díptero, o pseudodíptero com várias outras colunas, né? E aqui tem o pentástilo, tetrástilo e etc e tal. Mas isso daqui são detalhes técnicos que é interessante para vocês entenderem na arquitetura, mas não fica só nessa base, né? O templo, ele tem um modelo de perfeição e ordem. Ele abriga a estátua das divindades. Então, dentro do templo, vão as estátuas das divindades. Aí nós temos algumas características que, por exemplo, os templos, eles traziam, alguns tipos de templo traziam figuras masculinas, outros tipos de templos, figuras femininas, né? Simboliza a união do povo, então tem aquela ideia da polis, da cidade, toda cidade tem um templo, né? Até hoje a gente vê isso, porque a igreja que une e que cria essa unidade da cidade, então você pode ver que até no Brasil mesmo, onde que tem um interiorzinho, tem uma igreja no centro da cidade, né? Materializa a relação entre o homem e os deuses. Então, essa questão do homem, da fé, do homem sempre buscar ter alguma coisa para ele acreditar, mantém toda a estrutura, toda ela agrega os princípios construtivos, técnicos e estéticos que serviram de modelo nos restantes edifícios da época, possui uma planta simples, normalmente retangular, né? Aí aqui nós temos uma imagem da Acrópole, né? De Atenas, como é que ela ficava. Então, se vocês verem aqui, uma planta baixa, e aqui a espécie de Acrópole. Vocês podem observar que no lado superior direito ali, temos um teatro, né? Esse teatro grego, ele era característico, assim, por ter... ele era feito em meia-lua, e ele tinha um palco para os músicos tocarem, tinha uma parte embaixo onde o pessoal fazia a encenação, os teatrólogos, e tinha uma arquibancada. Esse tipo de arquitetura aqui, ele ainda é usado até hoje em algumas espécies de teatros, né? Você vai em Curitiba, tem uma espécie de teatro que é baseado nesse tipo de ângulo. Por quê? Porque dá uma visão de todo mundo que está sentado consegue assistir a peça, e a construção era feita com base na acústica, ou seja, o que o cara estava falando aqui embaixo, a pessoa que estava lá em cima conseguia escutar. Era uma acústica meio que perfeita, o estudo da acústica que eles faziam, né? Aqui nós temos também o Templo de Atena,
né? O templo ficava na parte superior da cidade, na parte mais alta lá. Então, temos aqui as outras construções, né? E, onde que tinham também a parte da política, esse tipo de coisa, né? E o resto era a ideia dos camponeses e tal, né? Aqui a Giovana está entrando, deixa eu botar ela para dentro. Aí nós temos aqui uma representação dos entablamentos, né? A questão que a gente falou da coluna. Então, se vocês olharem bem aqui, ó, a coluna aqui em cima, como ela é mais magrinha, né? Do que embaixo. Isso aqui tinha uma forma para dar uma espécie de ilusão de ótica para a gente ver a coisa de uma proporção perfeita. Eles tinham umas respostas para isso lá, né? E ela tem as colunas orientam o peso, então os espaços internos poderiam ser mais amplos através desses tipos de construção, né? Aí nós temos aqui as estruturas do templo, que tem o envasamento, a coluna, o entablamento, o frontão, né? O frontão é esse triângulo que tem aqui em cima, esse triângulo aqui, onde que separa o telhado da parte aqui, chamava de frontão. Geralmente ele era adornado com bastante esculturas, né? Aí aqui nós temos uma coluna de ordem jônica. A ordem jônica, vocês podem perceber que ela tem assim essa voltinha aqui, ó. Essa voltinha, as colunas jônicas, os templos que tinham esse tipo de coluna jônica, geralmente eram templos para guardar figuras da mitologia feminina, né, da mitologia grega feminina. E os de ordem dórica já era diferente, era para mitologia masculina. Então, aqui nós temos um templo, e eu costumo brincar que se você pensar que a letra J tem aquela voltinha, então é fácil de associar a ordem jônica com essa letra J, que é essa curvinha que faz aí no frontão, né, da arte grega. Então, vamos mais aqui, outros exemplos. O Erection. Aí, esse tem uma característica diferente. Ele tem colunas que são estátuas, deuses nessas colunas. As deusas gregas aqui, ó, que representam as colunas. E uma coisa curiosa da cultura grega é que as mulheres, elas eram representadas vestidas, né, com roupas. Os homens eram representados nus. A maioria da arte estatutária grega, ela tem a representação do homem nu, né? Os próprios os jogadores lá das Olimpíadas gregas do início, eles jogavam nus, né? As representações que se tinha na cerâmica da época arcaica, né, que começou com aquela cerâmica, onde que eles pintavam em preto e vermelho. Os soldados, eles também estavam nus. Eles tinham capas, eles tinham armaduras, mas era tudo assim, nu, né? Aqui nós já temos uma representação de ordem coríntia. Essa ordem coríntia, elas foram mais no período helenístico, que era o período já quase na decadência da civilização grega. Então, eles faziam, adornando as colunas com essas decorações de folhas de acanto. Essas folhas de acanto era como se fosse uma planta nativa lá das encostas das colinas gregas, né? Então, eles representavam como se fosse com uma planta local, né, nas colunas. Então, nós temos mais exemplos aqui, ó, que é bem bonito, né, o tipo de arquitetura deles, e mudou completamente toda a base arquitetônica do mundo inteiro que se embasava nisso. E a ordem dórica é a ordem mais simples, que eram os templos onde se colocavam os deuses masculinos. Eles são, assim, o fechamento deles em cima é mais quadrado, assim, um friso dele é mais simples, né? Você pode perceber que aqui, ó, temos, assim, várias nomenclaturas, né, arquitrave, capitel, friso, isso tudo vocês vão ter acesso, vocês vão ter lá. Eu não cobro isso em prova, é importante vocês saberem que, tipo assim, não é importante para mim, na base da arte, saber exatamente detalhar, eu não vou perguntar, é interessante vocês saberem a diferença, dórica, jônica, coríntia, isso tudo é legal.
Agora, saber exatamente detalhes dessas plantas, tal, não é bem o foco, tá? Uma outra coisa, característica que é bem legal da arte grega, é que eles coloriam as suas estruturas. Então, hoje você vê lá o Templo de Concórdia, ele não é colorido, mas na época eles eram pintados. A própria escultura grega, ela era uma escultura colorida, eles pintavam as esculturas, né? Só para você ter uma ideia que a escultura, o tanto de colorido que tinha, que eles usavam madeira, ouro, pedras preciosas, e pintavam os olhos, né? Então, tudo isso trazia cores. Então, você percebe que nessa reprodução aqui, eles já têm ali um templo colorido, né? Ao Templo da Concórdia como que ele é hoje, e o templo como que ele já foi, né, na época, que uma representação, claro que isso aqui é feito 3D, né, um banner na frente lá, enquanto eles estavam reformando, eles colocaram esse banner colorido para representar o período, né? Mas é interessante para a gente ver como que era colorido. E aqui a gente vê que eles contavam nesses frontões aqui, que é aquele triângulo em cima, e todas esses espaços que tinham aqui em cima, eles colocavam esculturas, que eram as esculturas que eles contavam as histórias deles lá, né? Então, aqui mostrando aqui novamente ó, o colorido, como que era colorido, né? A reconstituição do templo de Paternon, ó, como que era bonito. Eles usavam dourado, azul, bastante vermelho, que era meio que umas cores institucionais lá do período, né? Aí aqui mais especificação, foram imagens que eu fui encontrando para exemplificar isso para vocês, né? Eles costumavam fazer essas esculturas tipo coladas na parede, que eram esculturas assim, para contar histórias de guerra, feitos de glória dos imperadores, né, com base também bastante na mitologia, né, então tem tudo lá, todo o espaçozinho que eles conseguiam, eles adornavam bastante com esse tipo de escultura. E é muito bonito da gente ver, né, até hoje é uma arte assim, que enche os olhos, né, visitar a Grécia, lá você tem um banho de história, né, em todo lugar que você vai tem uma escultura, um tal, né, e até hoje os prédios políticos que a gente vê, eles se embasam nesse tipo de arquitetura, porque ela traz a essência do surgimento da política, a essência do equilíbrio, e o equilíbrio é tipo assim, o equilíbrio de poderes entre o bem e o mal, entre as classes, né? Tudo isso foi levantado nesse período grego. O ideal humano para eles também traziam esse ideal de que o homem, no início, né, o que eles chamavam de regras cânones, que eram as regras de desenho, de representação humana, aonde o ser humano, a altura de um ser humano são 7 cabeças, né? Então, a cabeça significa ter um sétimo do corpo, quer dizer, né? Nas estátuas mais fortes, mais robustas. Mais tarde, eles passaram a ter um corpo mais esguio, né? E tem 1/8 da cabeça. Então, hoje em dia, a estatura do brasileiro, ela acompanha 1/7 do corpo, porque o brasileiro ele não é tão alto, mas os povos europeus, os povos americanos que têm uma estatura já mais alta, eles seguem essa base de 1/8 da cabeça. Então, o cara, a altura dele tem praticamente 8 cabeças. Aqui uma representação do período arcaico, aonde você percebe aqui que essas estátuas chamadas de couros também, que eram os homens, né, eles eram, assim, cópias, basicamente, das estátuas egípcias. Então, esse aqui foi o início, né, da questão da arte grega, né? Aqui nós temos aqui uma representação desse período das mulheres, então temos aqui as mulheres já vestidas, e você vê que o homem está nu e a mulher está sempre vestida. Aí aqui a mulher, ela vestida com colorido, eles coloriam as estátuas, então no lado esquerdo aqui você tem a estátua natural, e no lado direito ela colorida, né? Olha que bacana. Aqui, um período onde eles saíram dessa rigidez egípcia, tá vendo que o braço está meio colado ao corpo, e eles começaram a trazer movimento,
foi o que uma das colegas aí colocou, que tipo, a questão do movimento, né? Olha, você vê que o braço fora do corpo, ele já traz uma espécie de movimento. E foi exatamente, eles reconstituíram com essa estátua a questão de uma pessoa numa carruagem, porque eles encontraram fragmentos de bronze, né, da escultura original, onde que, aqui, ó, eles desenharam ali na frente o que era para ser a escultura completa. Então, o que sobrou dela foi só essa parte aqui. No livro também tem a imagem disso, e vocês olham ali que na parte direita, ali, a parte superior, onde tem uma cabeça, como que é colorido, porque no olho tinha pedras preciosas. E aqui a questão dos esportes, né? Aqui você vê a representação do deus Poseidon, né? Ou Zeus, né? A estátua majestosa com o braço direito estendido para lançar o tridente, e o esquerdo o nível do ombro. Então, aqui uma representação de um deus grego, para você ver como que eles materializavam os deuses deles com formas humanas. E também uma representação feminina, aqui é a Afrodite, no caso, e aí vocês percebam que no período helenístico, no período clássico helenístico, eles se preocupavam muito com os tecidos. Então, olha só como que essa estátua representa a queda do tecido aqui na Afrodite. Olha que bacana, imagina o cara fazer isso com mármore, né? E tem uma outra questão que poucas estátuas gregas foram feitas em mármore, e essas, né, no caso, eram representações romanas de estátuas gregas, porque o mármore, se você errasse, você tinha que jogar fora e começar de novo. E no caso, o bronze, se você errasse, você podia derreter aquela parte e tipo, tinha um jeito de colar, de arrumar uma estátua se você perdeu a proporção, ou se o braço ficou maior do que o que você queria, ou menor, você tinha como consertar. No mármore não tinha, se você errou, jogava o bloco fora, e aí começava de novo. Até hoje tem museus do mundo aí que mostram mármores que são como se fossem resquícios de coisas que eles jogavam fora. Aqui, a ideia dos esportes, das Olimpíadas, né, essa imagem é muito utilizada, e eles mostram aqui a ideia dos movimentos, os músculos definidos, o rosto inexpressivo, né, sem expressão. Essa expressão no rosto, ela só vai voltar no período lá helenístico, né, que ele traz essa questão da expressão, né, e aqui os ângulos, né, o estudo dos ângulos, né, aí aqui a questão dos movimentos, então a história de um soldado que para não se entregar para os inimigos, ele se mata a esposa dele para não entregar para os inimigos e se mata, né, o soldado Gálata, uma escultura bacana, e aqui Laconte, essa história muito bacana também, que é da mitologia, um tema mitológico, onde ele é vingado pelos deuses e as serpentes comendo os filhos deles, e etc e tal. E aqui embaixo a gente tem a questão do retângulo áureo. Olha que bacana que eles fazem. Ó. Nós temos aqui um quadrado, esse quadrado é partido ao meio, eles colocam aqui a letra F, que é onde se parte o meio desse quadrado, com a ponta seca de um compasso, a outra ponta na letra B, criam um traço, e esse traço aqui, onde que vai de B a G, ele acaba por formar um retângulo. Esse retângulo é chamado retângulo áureo. O retângulo áureo, ele tem essa característica de ter um quadradinho, que é a soma de um com o outro, dá outro retângulo áureo, e etc e tal, que forma esse espiral que é tirado da natureza, né? Então, nós temos aqui a representação do homem dentro dessa questão da natureza, ó, do retângulo áureo, né? E isso é um estudo que a gente pode voltar a fazer com mais acuidade depois aí. Vamos voltar agora para a nossa apresentação. Eu vou sair aqui da apresentação e voltar aqui para mim, interromper. Então, aqui, voltamos, vocês estão comigo de novo? Aí eu vou dar uma lida aqui no chat de vocês. Sim. Aí, pessoal, a Giovana perguntou se eu vou mandar essa aula gravada. Ela tá gravando aqui, tá, Giovana? Quando acabar a gravação, eu subo ela no YouTube
e ponho lá para vocês terem acesso, porque principalmente a aula marcada aqui com esses conteúdos grego, o romano, tem muita coisa que a gente fala, e se ficar só nesse ao vivo aqui, a gente perde muita coisa, né? Então, com certeza, eu vou jogar lá, tá, no Class, essa questão, e jogar também esse slide para vocês olharem com calma, tá? Aí eu queria saber de vocês, pessoal, o que vocês acharam? Tem algum apontamento, alguma pergunta que vocês acham interessante? Alguma coisa que vocês viram aí, no que vocês tanto leram, quanto puderam ver que, tipo assim, acrescenta isso tudo? O que vocês acham aí? Agora eu quero ver a participação de vocês. Entra aí algum corajoso. Nota que a participação também ajuda, né? Tem algum corajoso aí? Quem que é o... Ah, esse povo é meio mole, menino. Vou tirar uma selfie aqui pra gente... Vamos lá. Vou apagar essa luz aqui para não ficar tão feio. Aí. Aí. X, isso, diga X. Diga X. Eu já tirei. Hein, gente? Fala aí, cadê? Tem alguma explicação sobre algumas estátuas gregas não ter braço? Tem sim, tem sim. E imagina que, tipo, essas estátuas... primeiro que estátua grega é difícil de achar, né? Elas eram feitas em bronze e madeira. E o espaçamento de tempo que tem desse período até hoje, o que foi feito de madeira se perdeu com o tempo, apodrece, quebra tudo e tal. O que foi feito de bronze, primeiro que existe o espólio de guerra, ou seja, quando um povo invade outro, eles roubam tudo que tem de valor para derreter e fazer armas, fazer obras para eles, fazer moedas. A própria civilização grega, depois de Troia, depois de algumas crises, depois de invasões persas e bárbaras e etc. e tal, ela sofreu uma crise muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles derreteram muitas dessas obras para fazer moeda, para gerar riqueza do povo, né? Então, isso infelizmente acontecia. E uma outra coisa muito grave que aconteceu também durante uma das razões, então, vamos enumerar, a separação do espaço de tempo. Nós estamos falando de antes de Cristo, que é 500, 600 antes de Cristo. Tá? Então, não se sobrou estatutária grega. O que se tem de grego é cópia romana. Então, essas estátuas que a gente mostrou ali, elas não eram gregas, elas eram estátuas feitas em mármore, feita por romanos. Aí, essas estátuas, essa parte do braço que fica para fora, esse tipo de coisa, eles são mais frágeis. Imagina uma estátua dessa cai no chão, a primeira coisa que quebra é o braço. Então, por isso que a gente vê muita estátua sem nariz, sem braço, onde as partes frágeis delas se quebram, né? Então, lá na apresentação que eu mostrei também tem um cavalo sem perna. Por quê? Porque é uma parte fininha, né? Ali bate alguma coisa, alguém vai lá, o cara vai passar com a escada, vai lá e bate no braço da estátua, quebra. Então, geralmente as estátuas também ficam sem o pênis. Você pode perceber que, tipo, muitos pênis são quebrados dessas estátuas aí. Aí tem gente que chega a dizer que eram mulheres que achavam que isso era uma coisa afrodisíaca. Ah, o pênis do deus grego, aí roubava, sabe-se lá para quê. Também não me perguntem, que eu não teria essa resposta para vocês, e a imaginação de vocês aí que façam, tirem as conclusões do para quê que elas iam querer um pênis de mármore, né? Mas eu prefiro aceitar as explicações dos historiadores que dizem que é pela fragilidade da finura da peça, né, o próprio braço lá, por ele estar longe do corpo, então ele tem uma massa física de mármore mais frágil.
e com o passar do tempo, naturalmente vai se quebrando isso, né? Que mais aqui, ó? Quem mais? Quem mais? Pergunta aí, hein, Samara? Pergunta. Cadê a Tâmara? Gosto das perguntas da Tâmara também. Tâmara tá quietinha. Vocês parecem que fica atrás desse digital aqui, ninguém fala nada, todo mundo aí escondido. Eu acho que vocês botam aqui o computador funcionando e sai, né? Vai dormir, o outro vai assistir série, o outro vai lá fazer comida, e eu fico falando sozinho aqui, né? Isso não, né, gente? É, tô sabendo, gente. Não, nós estamos aqui. Quero Sim, ver. professor. Isso é gravação que vocês colocam, isso é gravação, que eu sei que Ai, ai, de vez em quando aparece uma gravação assim, aham, uhum. Essa gravação fica randômica, né? Aí eu perguntei pergunto uma assim, né? Então vamos lá, o que vocês acharam dessa civilização grega? Não adianta falar assim, é legal mesmo, mas me dê assim um parâmetro, uma coisa que vocês assim acharam interessante de toda a apresentação, daquilo que vocês leram. Cri, 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 que tem as caras aí. Eu gosto mais da religião deles, questão dos deuses. Eu leio muito sobre desde muito tempo. Eu gosto bastante sobre isso. Eu gosto também, Ingrid. A mitologia grega é uma coisa fantástica. Ela é profunda. Ela tem assim fundamentos assim que a gente guarda para a vida da gente. São uma espécie de lição de vida mesmo, né? Então tem umas coisas bizarras lá de um deus, semideuses, coisa de um pai comer o filho, se alimentar da carne do outro e dá um desafio que a pessoa morre, um mata o outro. É uma coisa meio violenta, mas assim, você percebe que existem coisas... Peraí que minha cadeirinha tá me raspando aqui. Vocês percebem que tem coisas que são desse aspecto aí, né, do ser humano. Olha aqui, eu apresento para vocês a Frida. Ó. Olha ali para a turma, Frida. Essa é a Frida. Ó. Oi, Frida. Ela quer vir aqui também participar da aula. A outra aula que eu trouxe, ela fez o maior sucesso com a outra turma. E aí, falem mais. Hã? Ô, Fritinho. O que a Tâmara ia falando ali, Tâmara? Falando oi pra ela só. Sobre os gregos você não quer falar nada, né? Tô de olho. ai, ai. Cadê a Diene, Carlos? Emanuela, cadê? Emanuel, né? Emanuela. A Giovana, a Laura. Cadê essa turma? A Letícia, a Maria Clara. Olha lá, olha ali para a câmera ali, ó. Cadê? Fala aí, Tâmara. Oi, Frida. Ela não tá escutando, não, porque eu tô de fone de ouvido. Ah, tá. Né? Senão ela atrapalha aqui. Aqui em casa falando, fazendo barulho. Tá vendo? Primeiro aqui que eu com a minha senha, né? Oi, alguém tem mais algum comentário, gente, para fazer? Ou tá de boa? Deu para compreender? Deu para pegar alguma coisa sobre o que é a civilização grega? Eu sei que tem bastante coisa, né? Mas é uma civilização que ela é muito importante para a história da arte, para a história do mundo, né? Eu oriento a vocês assistam alguns filmes, Gladiador, para entender os romanos, né? Essa questão, os próprios espartanos, assistam o filme 300, é um filme bem bacana também. Ele tem uma estética visual bem diferente dos filmes. E eu oriento, assim, a entrar e assistir. Você ia dizer alguma coisa, Carlos? Você quer participar aí, para colaborar? Professor, na questão política, tinha que, para ter acesso, ter a voz lá na democracia, tinha que ser maior de 21 anos, homem e nascido lá, né? Na polis. Ou não? Sim, sim.
Em alguns casos, isso aí eles conseguiam driblar isso daí a partir do que eles chamavam de os sofistas. Sofistas eram uma espécie de um tipo de pessoal que eles tinham já uma oratória mais aguçada, eles conseguiam falar melhor. Então, se o cara tivesse uma ideia e ele fosse tipo um descendente de escravo, de não sei o quê, e ele quisesse ter voz na política, ele lançava a ideia dele para um sofista o representar, né? Então o cara fala, ó, em vez da gente pagar com os tributos aqui para o imperador, por que ele não faz aqui, então, não nos ajuda com irrigando as nossas terras e a gente dá uma porcentagem da nossa produção para ele, porque daí facilita para a gente. Aí, se fosse uma boa ideia, o imperador poderia aceitar aquela ideia, só que o cara não tinha legitimidade para falar, ele dava a voz dele ia através de um sofista, né? Que era exatamente esse profissional da fala. O sofista, ele era um profissional de trabalhar com as palavras, né? E aí tinha isso mesmo, Carlos. Alguém mais tem alguma colaboração? Professor, sobre assim, as pessoas durante a história esquecerem as outras civilizações e só pensarem na Grécia como se fosse assim um início. Por quê? As pessoas só pensam na Europa, principalmente porque teve aqui, até no Brasil, quando os portugueses vieram para cá, eles também esqueceram que aqui já tinha uma cultura, já tinha religião, já tinha tudo isso, e implantaram sua religião. Acho que a Grécia fez a mesma coisa, e isso vai acontecendo ao longo da história, e eu queria saber... É a questão do eurocentrismo, né? A Europa no centro de tudo, eles focam nisso, né? Mas isso tem uma razão muito óbvia, sabe, Samara, e todo mundo, né, o Carlos também, que o poder, ele é manutenciado através do discurso, né? Então, quando você tem um discurso que você quer manutenciar o seu poder, você tem que tipo assim, trabalhar o seu discurso para que aquela pessoa que esteja te ouvindo se convença de que você é um superior. Então, essa ideia de que a Europa é o berço da civilização, ela foi implantada na história já para inculcar na cabeça de quem está ouvindo de que eles são os superiores. Isso aí é um discurso de poder, né? Então, eles manutenciando esse discurso, eles conseguiam justificar as suas colonizações de exploração. Ou seja, o europeu, quando chega na África, ele fala, não, nós somos o berço da civilização. Mentira, o berço da civilização é a África. Todo mundo surgiu da África, né? Então, aí os africanos não sabem, acabam absorvendo aquela cultura, porque realmente eles chegam com uma pomposidade, eles chegam com um ar mais soberbo, e é esse discurso de que o berço da civilização, da filosofia, de toda a ciência, foi eles que criaram, isso daí não é nada mais, nada menos do que um discurso de poder para justificar sua superioridade e o outro, aquele que está sendo dominado, aceitar isso. Então, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil, eles não tinham outra alternativa. Então, o próprio brasileiro aceita isso. Porque quando você fala para um brasileiro, fala assim, você é descendente indígena, aí o cara fala, não, imagina, tá doido, rapaz, que isso, não sei o quê. Aí fala, mas você tem traços de alguma descendência europeia? Aí a pessoa fala, olha, meu tataravô, ele é italiano, e fala isso de boca cheia. Ou seja, a própria pessoa, ela tem esse discurso, ela absorve esse discurso. Então, as pessoas, elas julgam que os europeus são superiores. Mas o que faz eles superiores? Eles não são seres humanos iguais? O cara não tem olho, não tem boca, não tem é igual a eu, né? Ou seja, ir lá, e agora, vocês estão vendo agora nesse momento de pandemia, que o ser humano está caindo em si, de que todo mundo é frágil, porque o vírus pega pobre, pega rico, pega todo mundo, né? Então, cadê o eurocentrismo aí? Cadê a superioridade dos americanos e todos esses outros povos? Nós somos iguais, né? Nós somos todos seres humanos. Então, tudo isso é com base num discurso.
Por isso que esse discurso de que o berço da civilização é o berço europeu, não passa de uma construção de um discurso de poder para perpetuar exatamente esse poder, né? Alguém mais tem algum comentário? Senão a gente já vai fechando aí pela a gravação não ficar muito comprida também. Alguma contribuição? Vocês podem colocar como forma de comentário mais perguntas lá também que vierem a surgir, tá, gente? Assistam de novo aí para ver e coloquem algum comentário lá. Beleza? Tudo certo então, gente? Tudo tranquilo. Beleza, então vamos dar então por encerrada essa aula de hoje, né? Onde nós falamos aqui sobre o povo grego, né? O berço da civilização, né? O berço da civilização europeia. Então nós vamos dar por encerrado aqui. No mais, a gente tem aquele grupo. Eu espero que esteja todo mundo que esteja nessa sala aqui também está naquele grupo do desenho, né? Que eu acreditei fazer um grupo só para não ter dois. Vocês já estão cheios de grupo aí. Então, eu imagino que é a mesma galera. Se não tiver alguém aí, que coloquem o pessoal lá para ficar um grupo de WhatsApp, que eu acho que ali é o nosso... apesar do WhatsApp não ser uma ferramenta oficial, mas nesse período de pandemia é a ferramenta que todo mundo tem mais acesso. Então, ela já se oficializou pela característica de facilidade de acesso que todo mundo tem. Ok, pessoal? Eu quero agradecer vocês aí pelo esse contato hoje, nossa aula foi bacana. Então, até a próxima quarta, a gente vai ler, agora leiam sobre os romanos, tá? E assistam conteúdo sobre eles, tragam novidade, né? Sejam mais participativos, ok? Então, um beijão para todo mundo, um abração aí. Até mais. Até mais, um abraço. Valeu. Até mais, professor. Obrigado, gente. Obrigado, até mais. Tchau, professor. Até mais. Tchau, Sarinha. Valeu. Ah, bom.